A gente vai passar agora para o nosso segundo tema, que é a PEC da Segurança, que deve chegar oficialmente ao Congresso na próxima semana. Ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, esteve no Senado, inclusive detalhando a proposta do governo. Segundo o ministro, a intenção é unir esforços, principalmente no combate ao crime organizado. E segundo ainda o ministro Ricardo Lewandowski, a união não se refere apenas ao contingenciamento, mas também ao orçamento. O ministro defendeu que recursos não podem ser contingenciados, tanto que a proposta é criar dois fundos, o Nacional de Segurança Pública e também o Fundo de Política Penitenciária. E hoje, para detalhar, o que prevê a PEC da Segurança Pública, a gente recebe aqui no estúdio especialista em segurança pública, Jorge Tassi. Professor, a gente estava alguns dias remotamente, mas pessoalmente é muito melhor. Não deu certo, né? Não, mas agora deu. Agora deu, graças a Deus. Estamos juntos. Que bom que o senhor está aqui conosco para detalhar com mais profundidade a PEC da Segurança Pública. Ô, Lari, você viu como é que a gente está chique aqui? O professor Jorge Tassi. Nossa, estamos muito, muito importantes. Professor, muito obrigada. Lari, Deus abençoe. Pela disponibilidade, muito mesmo. Professor, obrigada. Nos prestigiando aqui. Depois, também os alunos, que vão acompanhar a nossa entrevista, porque, como a gente já falou, é um assunto que, de certa forma, precisa ser debatido, precisa ser levado até mesmo às universidades. Professor, em relação à PEC da Segurança Pública, vou pegar a frase, ou pelo menos o que foi dito pelo ministro Ricardo Lewandowski. É importante para a União, essa união de esforços para o combate do crime organizado. É mais teoria, menos prática? Existe prática também? Como que o senhor está vendo? O discurso está muito bem afinado nesse ponto. Não há nenhum questionamento, nenhuma crítica com relação à questão de unir esforços. Aliás, é uma grande necessidade, porque essa ideia de que as polícias, cada uma trabalha no seu quadrado, ela tem que ser superada. Porque isso não pode acontecer. Isso acaba gerando uma distensão e uma viabilidade maior para o crime organizado alçar os seus passos. Por quê? Ele é organizado, ele é uma estrutura de poder e ele precisa de fôlego, de tranquilidade para desenvolver suas ações. Para que o crime aconteça, ele faz até business plan. Ele vai verificar a viabilidade de negócio. E quando a polícia está solta, ela está sem inteligência operando dentro do sistema, nós vemos esse tipo de situação acontecer. O crime navega de braçada. É como a gente viu, em Guaxupé, no sul de Minas, nessa semana. Com certeza. É uma fragilidade que a nossa sociedade vive, principalmente porque a nossa polícia precisa ficar mais conectada. Lari, deixo para você. Professor, pegando esse gancho, inclusive, que o senhor trouxe de união aí dos esforços das polícias, Eu ouvia uma entrevista nessa semana de um secretário de segurança estadual, dizendo, por exemplo, da dificuldade de, por exemplo, um criminoso com uma extensa ficha criminal, ele cometia algum delito em determinado estado, se ele vai para outro estado, não era tão fácil, tão rápido, tão célere obter essa extensa ficha criminal que ele tinha em outra localidade e da dificuldade disso mesmo, e esse secretário cobrando a integração de troca de informações, ou seja, acelerar o sistema de compartilhamento de informações. Pelo que eu li da PEC, ela propõe um ambiente mais favorável para que esse compartilhamento de dados, de informações aconteça, certo, professor? Perfeito. Um problema seríssimo que nós temos, principalmente adotando o RG como documento principal de um cidadão no dia a dia, é que cada brasileiro poderia ter um RG por estado. Eu mesmo tenho 2. Eu tenho um em São Paulo, eu tenho um em Minas Gerais, porque agora eu sou o cidadão mineiro. Importante que se diga, o governo já tem outras normas tratando a unificação para o CPF, sendo esse número único que vai acabar agregando todos esses fatores. Isso tem que percorrer outras esferas, como principalmente os dados de informação criminais. Porque o criminoso, nós vemos assim, por exemplo, o Guaxupé, boa parte daqueles membros daquela organização que foram atacar a cidade, aquilo foi praticamente um terrorismo sem fundamentalismo, porque o único objeto que foi possível foi destruir pessoas, destruir bens e patrimônio sem um fundamento patrimonial efetivo. Eles não ganharam dinheiro com aquilo. Nós percebemos o seguinte, eles não eram de lá,
Eles não eram de Minas, eles eram de São Paulo. Então eles mudaram de estado. Por quê? Eles jogam com as deficiências do sistema. Então, um processo de integração vai acabar diminuindo as vulnerabilidades, vai permitir a troca de informações e principalmente como aconteceu em Guaxupé. Polícia Militar de São Paulo, de Minas, Polícia Civil de São Paulo, de Minas, e Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal juntas. Isso gera resultado. Pois é, mas é fácil fazer isso com 27 unidades federativas? É muita informação. Mas nós não vamos precisar trabalhar, principalmente nas ações pontuais, com as 27. Quando nós trazemos isso para o plano estratégico, fica mais fácil, porque nós vamos lidar com as chefias, com as lideranças, criando políticas de trabalho. Nós precisamos adequar a essa polícia à nova modalidade. E, principalmente, existe uma divisão de polícia que nós não fazemos hoje. Existe uma polícia de segurança pública, que é importante, que é aquela que nós vemos no dia a dia da Polícia Militar. Mas nós temos que ter uma polícia de investigação, que seria a Polícia Civil, a Polícia Federal, e uma polícia de inteligência, e todas elas agregadas. E nós esquecemos de um fator, Adriana, que é muito importante. Nos falta aquilo que é o policiamento comunitário. O policiamento comunitário é, para mim, o mais inteligente dos policiamentos que nós deveríamos fortalecer no âmbito da sociedade, que era importante como política na década de 90 e nós perdemos, porque ele traz segurança e confiança ao cidadão sobre aquilo que a sua polícia é. Lari. Professor, em relação... Na verdade, eu ia fazer uma outra pergunta para o senhor, mas só antes, em relação a essa questão da proximidade ali, né, do agente de segurança com a população. A gente comentava, inclusive, no início da semana, que existe ainda uma desconfiança muito grande, né, de uma parcela da população em relação às polícias, por exemplo. E essa questão do policiamento comunitário auxiliaria, inclusive, no combate por exemplo, uma violência. A gente tem visto muito aqui no DF a criminalidade aumentando dentro das escolas. Recentemente, a gente teve duas notícias, né, em dois momentos diferentes, duas escolas diferentes, os alunos se agredindo com facadas. Então, quando a gente pensa nesse policiamento comunitário, auxiliaria realmente nessa proximidade. E aí, isso seria feito a partir da PEC por meio, por exemplo, das guardas municipais, professor, ou isso também poderia ficar a cargo, por exemplo, das polícias militares? Um trabalho integrado. Principalmente quando nós pensamos nas escolas municipais, as guardas municipais, elas vão operar muito bem. Principalmente quando nós fizermos as polícias trabalharem em conjunto. Quando os policiais entendem esse processo e eles são treinados especificamente, veja, não é colocar o policial que está no policiamento de rua na escola, é você capacitá-lo para esse tipo de modalidade de policiamento, porque é uma modalidade que é pautada na confiança. E na medida que efetivamente aquela criança, aquela adolescente começa a confiar no policial, vira amigo do policial, a gente consegue fortalecer os vínculos e esse cidadão se transforma no informante que vai levar à prisão do malfeitor dentro da própria escola. Nós vamos poder diminuir a vulnerabilidade da própria escola porque nós vamos constituir forças que juntas vão gerar resultados melhores. Professor, mas estabelecer essa confiança não é complicado no momento em que a imagem da polícia também se torna mais fragilizada? Eu digo pelos casos de abordagem violentas, então abordagens que nem sempre são da forma como deveriam ser, né? Os excessos cometidos por policiais e por alguns policiais. É difícil, na sua visão, como que estabelecer, voltar, né? Ter essa confiança com o policial militar? Porque hoje, se a gente for pensar, há muitas pessoas que têm medo da polícia e esse não é um sentimento que a gente deveria ter, né? Mas aí que vem 3 fatores que nós temos que discutir. Primeiro, né, é a sobrecarga de serviço que a polícia tem hoje. Praticamente todas as demandas públicas acabam recaindo diante dos órgãos de polícia no âmbito da sociedade. Porque nós entendemos que polícia é quem tem nome de polícia. E não é assim. Então essa polícia está hiper sobrecarregada e ela acaba fazendo serviços individualizados, porque tem muita vítima para atender e aí automaticamente você deixa de atender o todo. Eu estou atendendo apenas a vítima. O outro problema, esse policiamento é um policiamento de correr atrás do próprio rabo. Por quê? Porque a prevenção nós não estamos fazendo. Nós não conseguimos prevenir diante da demanda de 10 mil crimes de furto, por exemplo, no centro de Belo Horizonte. Nós não temos 10 mil policiais ali para atender todas essas ocorrências. Então,
nós precisamos criar formas mais inteligentes de fazer a polícia. A receptação, que é o crime fim do crime furto de celular ou de roubo de celular, ela está fluindo normalmente. Nós não estamos criando medidas de repressão específicas e inteligentes para isso. Então nós sabemos onde o celular está sendo vendido, onde está sendo comercializado e não estamos fazendo nada. Isso não é medida de polícia militar. Isso é medida de controle das atividades econômicas, que é responsabilidade da Receita Estadual, da Receita Municipal, da Receita Federal. Então esses órgãos juntos podem fazer esse tipo de fiscalização. Porque tem poder de polícia também, Tem né? poder de polícia. Polícia não tem necessariamente nome de polícia. O IBAMA é polícia, a Receita Federal é polícia. Só que cada um é uma polícia altamente especializada naquilo que ela faz. Como muitos desses órgãos não estão fazendo, isso sobrecarrega quem tem nome de polícia. Por que não estão fazendo? Não estão fazendo porque existem uma série de responsabilidades também para esses órgãos e falta basicamente estrutura em muitos deles. Sobrecarregados também. Nós temos pouco rigor científico e pouco rigor técnico. Nós precisamos de inteligência para suprir esse tipo de demanda. Esse é o terceiro fator. Então, quando nós tivermos uma polícia mais inteligente, que vai ter mais tecnologia envolvida no processo, e uma cidade inteligente, porque isso é fundamental, a gente consegue diminuir essa violência que acaba atingindo o cidadão. Professor, quando a gente... Na nossa outra ocasião que a gente tentava fazer a entrevista com o senhor, eu estava me preparando para perguntar para o senhor a respeito das ouvidorias públicas. E aí queria voltar nesse tema. Fiquei muito interessada em entender o que a PEC está propondo quando ela fala ali na criação de ouvidorias públicas e autônomas em todo o Brasil, justamente para investigar, para apurar possíveis irregularidades dos agentes, né, de segurança. Sim. E aí, professor, eu queria entender justamente isso. As polícias já têm suas próprias corregedorias. O que a PEC está propondo é que sejam corregedorias, digamos, externas e que vão poder acompanhar denúncias que envolvam policiais militares, guardas municipais e tudo mais? Larissa, não sei e explico porque não sei. É exatamente por isso que choveram críticas ao próprio projeto que foi apresentado. Sim. O projeto que foi apresentado, ele altera dispositivos do artigo 21, 22, 23, 24 e 30 da Constituição que tratam de competências. Na medida que essas competências forem distribuídas, nós vamos partir para uma outra situação, que é exatamente construir as leis que estão previstas nesse processo, dentre elas aquelas que vão propiciar a construção dessas ouvidorias. Como isso vai funcionar, né? Hoje nós temos estruturas de reclamação. Então hoje nós temos como ligar 181 e falar, olha, o policial está fazendo uma coisa errada aqui na minha comunidade. E as corregedorias das polícias, em regra, elas são muito sérias. Então, essa atividade é feita dentro de uma parceria com esse órgão, porque quem entende hoje a polícia acaba sendo exatamente a própria corregedoria. Então, como vai ser? É exatamente esse outro passo. E é um passo enorme que gerou críticas por parte de boa parte dos governadores para saber como é que vai ser isso. Eu vou estar dando autonomia legislativa para o governo federal poder criticar, poder mudar o modelo de segurança pública. Óbvio, não é apenas essa crítica dos governadores, mas ela é uma crítica essencial. Agora, precisa alinhar discurso também com as forças de segurança, né, professor? Porque, por exemplo, a gente vê delegados, enfim, vários movimentos, várias categorias se posicionando também com críticas à PEC da segurança, falando que não quer mudança constitucional, que o que precisa é gestão. O que o senhor pensa a respeito? Veja, algumas coisas, eu concordo com diversas das críticas que são apresentadas. Mas a mudança constitucional, em alguns pontos, ela é muito benéfica. Por exemplo, nós começarmos a pararmos a discussão de sexo dos anjos sobre qual é o papel da Guarda Municipal é essencial. Existe um Estatuto Nacional das Guardas Municipais, existe muita crítica de várias forças policiais e o policiamento comunitário não está sendo feito. Óbvio, as guardas municipais, em regra, existem excelentes, né? Mas, em regra, elas precisam ser capacitadas a serem polícia comunitária. Elas não estão prontas em boa parte do Brasil. Mas veja, olha só a questão que nós temos em relação à constituição de uma polícia viária no Brasil. Vai abrir o leque para a Polícia Rodoviária Federal, que hoje tem uma contribuição muito pequena para o sistema em razão da pouca estrutura que ela tem de trabalho e pouca competência. Então vai gerar mais necessidade de investimento nesse ponto. Os órgãos policiais, eles também têm que compreender uma coisa, tá? O mundo vai mudar, o mundo está mudando. Nós temos a discussão, por exemplo, das câmeras
né, corporais dos policiais. A tecnologia veio e ela vai chegar. Boa parte das ocorrências, nós temos, muitas vezes, nesse sentido, o particular filmando o pedaço da ocorrência que interessa e o policial tem que combater a imagem que foi feita pelo outro, porque ele não tem a imagem idônea da câmera que mostra tudo aquilo que aconteceu. Então nós vamos ter que começar a rever esse modelo. E isso tem que partir pela discussão. O que nós não podemos ter é uma discussão ideológica. Nós precisamos ter uma discussão técnica. Segurança pública é técnica. E sim, uma discussão política. Entender o que a sociedade quer e como a gente vai fazer essas adequações para construir um modelo de segurança pública mais moderno, mais efetivo e menos repressivo. Seria muito bom a gente pensar dessa forma, mas eu acho tão difícil. No Congresso, principalmente, Olari, você que está aí acompanhando de perto, o Congresso com pensamentos, com ideologias tão latentes, né? É difícil a gente separar, né, a questão ideológica do que precisa realmente ser discutido, né? Sim, Adriana, quantas vezes a gente já comentou aqui, né, como que o debate sobre segurança pública no Congresso, às vezes ele fica sendo muito raso, né? Ele fica ali envolvido por questões que não são as primordiais, digamos assim, e aí questões muito importantes acabam abafadas, acabam ali sendo engolidas pela ideologia de fato, e a gente não discute o que precisa ser discutido. E aí eu ia nesse sentido também na minha pergunta para o professor, né? Logo que o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, apresentou, né, entregou oficialmente essa proposta ali para os presidentes da Câmara e do Senado, a oposição veio com posicionamentos muito duros, de muitas críticas em relação a União está centralizando tudo, nós não podemos deixar isso acontecer, quando, na verdade, a PEC vai muito além disso, né? Se a gente foca nessa discussão, realmente a gente vai reduzir e vai dificultar o debate. E aí, professor, queria saber do senhor, como que o senhor avalia, enquanto especialista, como que a gente pode tentar fazer com que esse debate no Congresso, de fato, se aprofunde em questões primordiais, para que, de fato, a gente fale, por exemplo, nos próximos passos de regulamentação, por exemplo, dessas ouvidorias autônomas, como a gente estava conversando há pouco, convocando audiências públicas, garantindo que especialistas qualificados estejam no Congresso, estejam nas reuniões, para que, de fato, fomentem ali um debate que vá além da questão direita-esquerda, professor? Em 2008, nós tivemos uma Conferência Nacional de Segurança Pública, foi 2008, 2009 e 2010. Tá? Eu tive a oportunidade de participar e, por exemplo, as polícias penais do Brasil, elas começaram a surgir ali com força. E hoje nós temos um modelo que pode evoluir bastante e acabar com um dos graves problemas de segurança pública que nós temos, que é a reincidência criminal. Porque nós pensamos muito mal a atividade do presídio. E os presídios brasileiros acabam lidando com doença mental, acabam lidando com dificuldades, e por mais que as nossas forças queiram mudar, que os nossos secretários queiram fazer o melhor, a gente acaba esbarrando no seguinte sentido: será que é uma política pública que é desejada no âmbito da sociedade? Ou a sociedade não compreende? Veja, na medida que nós vamos diminuir a reincidência criminal, vai diminuir o crime na ponta. Vai diminuir e baixar a criminalidade na ponta. Nós vamos diminuir a eficiência do crime organizado, que utiliza exatamente a vulnerabilidade daquelas pessoas para arrecadar novos soldados que eles vão trucidar no dia a dia. Então nós temos aqui uma grande oportunidade, né, nesse sentido de criar esse diálogo. Se não houver diálogo, se não houver discussão, se nós partimos para o processo meramente ideológico, não vai acontecer nada de bom, eu concordo. Aí eu sou totalmente contrário a qualquer tramitação. Agora, se nós abrirmos a hipótese, né, de discutirmos segurança pública num alto nível, de poder trabalhar com deputados, trazendo pesquisadores, trazendo dados, trazendo modelos internacionais, como a segurança pública deveria ser feita, criticar o modelo de forma positiva. Ninguém está criticando o modelo de forma negativa nesse processo. Tá? Até porque segurança, a gente quer, todo mundo quer segurança, né? É necessário. Nós não vivemos sem segurança, saúde e educação. O que a gente estava comentando aqui, Lari, inclusive nos bastidores, né, sobre como essa sensação de segurança ela nos falta, até mesmo quando a gente está próximo a algum órgão de segurança ou algum profissional da segurança pública, né? Então essa sensação, essa confiança, essa relação precisa mudar, né? Tanto que o senhor falava que o modelo precisa mudar. Precisa. Mas existe um modelo ideal?
Não existe um modelo ideal, mas existem vários exemplos bons que podem ser trabalhados, podem ser adaptados e podem ser trazidos para cá. Ah, é? A polícia comunitária, por exemplo, é um desses modelos, né, que começou a funcionar muito bem, que nós tínhamos aquele policial que contata, que conhece a pessoa. Então, na medida que o policial ele vai no estabelecimento comercial e pergunta quem que é o dono daqui, é o João, e ele cumprimenta o João, ele dialoga com o João, o João que conhece tudo da comunidade, todas as pessoas, olha a expressão, boas e más que estão ali, fazendo bem ou querendo praticar crime, traficando droga, roubando as outras pessoas, ele conhece todo mundo. Ele vai estabelecer relação de confiança e ele vai possibilitar essa informação para a polícia. Olha, aquela pessoa ela está praticando furto de celular aqui e a gente não consegue resolver esse problema. O policial ele tem que se apropriar do espaço público, ele tem que ser o dono daquela relação para ele entregar para a população. Essa é a grande ideia, é a grande necessidade que precisa ser vencida. E isso estabelece confiança. Me dê um minuto, eu vou só te contar uma coisa. Eu não sei quantos flagrantes eu fiz na minha vida nos 20 anos que eu trabalhei na polícia, mas eu posso te falar uma coisa. Dos 10 melhores flagrantes que eu tive na oportunidade na minha vida foram pessoas que me contaram aquilo que eu tinha que saber. Alguém que chegou e falou, Tassi, eu sei que você vai prender tal pessoa. Ali naquele espaço está acontecendo crime tal. Eu estou fazendo isso porque eu confio em você. Esse é o fator diferencial que pode mudar a nossa sociedade. E naquele momento em que você fez o flagrante, você se apropriou, né, daquela informação, sim, da sua responsabilidade como profissional e também levando em conta a segurança que é a sua base, né, sim, que é o seu objetivo. Sim. Mas os profissionais que hoje estão sem salário, o salário atrasado, trabalhando com sobrecarga, sem folga, é difícil se apropriar num contexto desse, não é? Muito difícil, porque hoje nós privilegiamos muito mais uma polícia que acaba tendo que reprimir o dia todo do que uma polícia que está ali para prevenir. Que tudo é sobrecarga de serviço e qualquer coisa que eu tenho que fazer hoje é polícia militar. Então eu tenho que distribuir competências. Quando eu distribuir competências, eu vou poder utilizar de uma forma mais específica cada uma das forças. Polícia Militar não é para cuidar de problema que está acontecendo no trabalho, de problema que está acontecendo na economia, de problema que está acontecendo no meio ambiente. Ela é para cuidar da segurança pública, da sociedade, da cidade. É isso que ela tem que fazer. Professor, o senhor citava a questão de pegar exemplos internacionais, citou a questão da polícia comunitária. A gente pode apontar aí alguns países que poderiam servir de referência para a gente, não só no sentido, né, da organização das polícias, mas também alguns protocolos que auxiliem no combate à violência, em garantir mais segurança para as pessoas? Sim. O país que nós tivemos a oportunidade de estudar, inclusive com eles aqui no Brasil, é o pessoal do Japão, tá? Lá você tem bases comunitárias que recebem exatamente as demandas, que o policial ele faz o policiamento a partir da base. Então ele faz o entorno da cidade, da comunidade, da praça. O policial vai na praça, ele conversa com o cidadão, então ele vai chegar para o cidadão e perguntar qual é o seu nome? Eu sou o João, eu sou o policial Pedro. Quando ele estabelece essa relação, você diminui todo tipo de nível de conflituidade entre as pessoas. Você abaixa o nível de violência. Aquela pessoa fala, eu ia roubar aqui e não vou mais. Por quê? Porque eu estabeleci um relacionamento com esse policial aí. Então, falta essa relação. O Japão é um grande case, nós temos nesse sentido, tá? Os Estados Unidos têm alguns cases bastante interessantes. Quando a gente estuda, por exemplo, o que aconteceu na época do Rudolph Giuliani em Nova York, que é aquele modelo que nós chamamos, né, de tolerância zero, nós temos uma tolerância zero em relação ao descumprimento de normas que são pequenas, que é a teoria das janelas quebradas. Então nossa sociedade às vezes está uma bagunça por outras coisas. Se você anda nos bairros hoje, tem lixo largado na esquina. Hoje eu estou subindo uma rua, estava escrito aqui, não jogue lixo aqui, bem grandão. Um outro cara escreveu assim, eu picho a minha parede, não piche, eu picho a minha parede para você. Então na medida em que a gente consegue fazer, chamar a atenção da sociedade que esses pequenos erros estão acontecendo, e os grandes erros acabam acontecendo por quê? Porque aquele mau indivíduo, aquele mau cidadão, aquela pessoa que não exerce cidadania, na verdade, ela acaba afrontando o Estado e fala assim, não estou nem aí, ninguém cuida desse espaço, então vou me aproveitar disso. Quando a polícia não ocupa o espaço, quando o Estado não ocupa o espaço, alguém ocupa. Isso é ciência política, isso é verdade na vida das pessoas. E a questão do tráfico, hein, professor?
O tráfico é exemplo disso. Se você chega e se alguém ocupa, a gente está vendo o tráfico ocupando, né? O tráfico vai ocupar. Então, quem está no poder? É o Estado, é a polícia, é a educação, é a saúde, é o meio ambiente. Então, as estruturas públicas estão voltadas, a cidadania está sendo exercida, o tráfico não aparece. Na medida em que nós temos uma outra realidade em que a polícia não está lá, a saúde não chega, a dignidade não aparece, a fome está instalada, o que nós temos? O tráfico chegando. Olha as cracolândias que nós temos. Que grande cidade brasileira não tem uma cracolândia? Nós temos uma cracolândia em Belo Horizonte, nós temos uma cracolândia em São Paulo, cidades ricas. Então não é a riqueza das pessoas nesse ponto, é a falta de proteção que infelizmente nós temos, que acaba fazendo com que a pessoa se sinta só. Eu queria trazer para a nossa discussão aqui a questão do SUS. O Lewandowski fala que a PEC ela pretende criar um SUS da segurança pública. É o SUSP. Isso. Então, o que acontece? Vamos analisar o SUS da saúde, né, que é o nosso exemplo. Sim. É um grande exemplo de programa social, de saúde, né, referência para o mundo inteiro, mas a gente tem problemas. Então, a gente tem falta de remédio, a gente tem falta de profissional, a gente não tem exames para muitas especialidades, consultas para especialidades médicas a gente não tem. Há problemas, né? Aí a gente vai criar o SUS da segurança pública, mas a gente precisa já pensar nesses problemas que já existem, que a gente tem um prerrogativa aí do SUS da saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouco disso, dessas dificuldades e como sanar isso. Será que o governo está pensando nisso? Que tem que contratar policial, que tem que fazer concurso público? Será que o Estado está mobilizado pensando que tem que fazer isso mesmo? Vai fazer contato com o governo federal? De que forma articular tudo isso junto com a prefeitura? A prefeitura deixar também essa discussão de que segurança é só papel do Estado, é só papel também, muitas vezes, do governo federal? Não, é dever de todo mundo, né? Sim. Nós criamos, infelizmente, no Estado, vou fazer uma crítica que eu acho que é bastante importante. Criamos no Estado a ideia de que, olha, o Estado oferece emprego público para todo mundo. E nós acabamos excluindo aquele dom da pessoa. Eu quero ser policial, eu quero trabalhar com isso. Trabalhar com polícia é algo extremamente sério, é algo extremamente penoso para um ser humano. Então, se a pessoa não gostar, se a pessoa não tiver aquilo como algo que ela sonhou ao longo da vida, ela vai ter muita dificuldade de ser policial. Porque é lidar com a violência, é um enfrentamento dia a dia, e isso acaba fazendo com que esse ser humano sofra, literalmente. Então, nós temos que criar políticas desde a contratação do policial, modificar esse processo, né? Eu até lembro na década de 80 e 90, quando eu entrei na polícia, se eu saísse... Quanto tempo na polícia? Eu fiquei na polícia 18 anos e 8 meses, São exatamente, Paulo, né? em São Paulo. Né? Eu saí primeiro tenente da Polícia Militar de São Paulo. Queria ter saído capitão, faltava 8 dias para minha promoção. Não, 20 dias para minha promoção. Não deu tempo, mas eu sou primeiro tenente da reserva não remunerada da polícia e sou advogado. E já viveu muita coisa, imagina. Bastante. E nunca saí da segurança pública, né? Mas na formação, por exemplo, olha só, eu entrei na carreira policial, eu fiquei 18 anos, paguei o meu tempo de serviço, com certeza, gerei lucro para o Estado. Hoje nós temos um jovem entrando na carreira, ele faz o curso de formação, depois ele sai para outro concurso e fica por isso mesmo. O Estado investiu 20, 30, 40, 50 mil reais naquele profissional de formação, e ele fica os 6 meses, ele vai embora. Por quê? Ou ele não tem exatamente esse pendor para ser policial, ou num outro momento, tá? Ele está usando aquilo como simplesmente uma forma de escalar e buscar outro tipo de carreira. Nós não temos mais esse processo, então nós temos que criar mecanismos para retenção de talentos dentro da polícia, que vai fazer com que esses concursos sejam mais sérios e que nós tenhamos pessoas que sejam vocacionadas para serem policiais. Nós precisamos disso, de uma pessoa que se vocacione. Para isso, tem que pagar bem. Tem que ter muita... Tem que ter vantagens, né? Tem que ver vantagens naquilo ali. Lari.
Com certeza, Adriana. É uma questão de oferecer as condições minimamente justas, né, Adriana, para que isso possa acontecer, para que a gente possa atrair profissionais para essa área que é tão fundamental, tão complexa e tão delicada, né? A gente vê, por exemplo, em Guaxupé, as armas, né? Eu estava vendo vídeos, por exemplo, o policial verificando ali no quartel, né? O que tinha acontecido. Então, assim, nossa, é uma arma tal. Um tiro desse tamanho, gigantesco. Para derrubar helicóptero. Meu Deus, então a gente precisa, diante disso é que a gente vê a necessidade, né, de equipar, é tanta coisa para fazer, sabe, professor? Às vezes eu vejo essas discussões assim e eu fico pensando, gente, será que vai ficar só na teoria? Para implementar isso na prática, é tanta coisa que precisa caminhar junto, sabe? Sim. Sem ideologia, consciência e ligando uma outra coisa que é uma grande demanda que não está no projeto de lei, tá? Larissa, não está no projeto de lei, nós precisamos pensar esse processo, tá? Agregar a segurança privada e a comunidade no processo de segurança pública. Nós temos que viver uma polícia transdisciplinar, porque você pode ser policial na medida que você confia na sua polícia e você é a pessoa que vai levar a demanda que vai gerar a prisão efetiva daquele criminoso organizado. Se nós todos nos uníssemos como sociedade, constituímos esse rol, essa estrutura de informação, nós não teríamos crime organizado na sociedade. Mas nós somos muito permissivos. Então, na medida que aquele camarada está ganhando de forma ilícita, muita gente acaba pensando como é que eu ganho também. E não como é que eu faço para isso acabar.